Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É o seguinte, esse é um vídeo de revisão somente da parte de multiplicação e divisão de frações, tá bom? Que é um conteúdo que ainda vai cair na prova de vocês. A prova de vocês já foi elaborada, mas só ocorrerá dia 24 da outra semana. Então, esse vídeo vocês podem usar para estudar para a prova também, tá bom? Lembrando que é o seguinte, ó, a gente sempre trabalhou na parte de operações básicas a interpretação do problema também. Então, a interpretação do problema utilizando as operações é da mesma maneira nas frações. Eu vou ler, e aí ao invés de eu ter um número natural, eu tenho uma fração. Então, se eu precisar fazer uma multiplicação, eu tenho que interpretar a multiplicação. Se eu precisar saber fazer uma subtração, eu vou interpretar a subtração. E aqui nesse vídeo eu estou explicando a conta direta, tá bom? A conta já prontinha para a gente fazer quando chegar no momento onde eu vou fazer uma multiplicação. Lembrando que na prova ela vai cair questões que vocês vão interpretar o problema, assim como também vai cair o problema já pronto para fazer sua continha, tá bom? Então aqui, ó, aqui já tem um exemplo de uma multiplicação resolvida. A multiplicação ela é a mais fácil de todas. Por quê? Porque é simplesmente fazer a multiplicação do numerador, que é o valorzinho de cima, pelo outro numerador, e do denominador pelo denominador. Observe aqui que a gente tem um xizinho e é o sinal de multiplicação. Então, aqui eu tenho 3 vezes 12, ó. 3 vezes 12 e 5 vezes 5, que dá 36 sobre 25. Pronto, já resolvi a conta. Então, aqui já é a forma de resolver a multiplicação, tá bom? Agora vamos para a divisão. A divisão, ela também a gente precisa utilizar uma daquelas propriedades que a gente já estudou logo no comecinho, quando a gente estava falando de multiplicação de número natural, que é a propriedade do elemento inverso, do número inverso. Um inverso de todo número, né? Se for um número escrito na forma de fração, já, por exemplo, aqui, ó, é simplesmente eu trocar a posição dos números. Quem está embaixo eu vou colocar em cima e quem tá em cima eu vou colocar embaixo. Então, o verso de 5 sétimos é 7 sobre 5, tá certo? Tia, mas no caso de um número natural, se eu falar o 3, quem é o inverso do número 3? Pessoal, todo número natural ele pode ser escrito na forma de fração. Como a gente já entrou em conjunto numérico, né? Vocês já devem lembrar um pouquinho dessa parte que eu falei. O 3, concorda comigo que abaixo do 3 tem um 1, mas que não é obrigatório esse 1 aparecer? Tia, mas por que não é obrigatório aparecer? Porque uma fração ela também é uma divisão. Então, se eu dividir o 3 por 1, vai dar 3 da mesma maneira. Então, significa dizer que esse 1 não é obrigatório eu colocar. Então, o inverso do 3 é o quê? 1 sobre 3, ou seja, 1 terço. Tá certo? Então, a gente vai ter que usar esse conceitozinho para a gente resolver divisão de fração. Tia, mas eu posso também resolver, né? Alunos maravilhosos na sala lembraram, né, que a gente pode também fazer multiplicando de forma cruzada. Mas por que eu não vou deixar claro aqui, em vez de inverter um, eu vou multiplicar de forma cruzada? Porque se eu fizer isso, eu posso confundir com o método da borboleta, tá bom? Multiplicação cruzada, eu vou fazer lá no método da borboleta, no caso de soma e subtração. Então, eu vou explicar aqui da maneira para ficar um pouquinho diferente. Mas quem usar, quem já domina, não tem problema, tá mais que correto, tá bom? É só para vocês entenderem essa lógica. Eu tenho aqui 9,5 dividido por 7 sobre 3. Vocês observam que eu repeti o 9,5 do mesmo jeito aqui, ó. E o 7 sobre 3, eu fiz o que dele? Eu fiz o inverso, ó, eu troquei, eu coloquei um 3 em cima e o 7 embaixo. Depois que eu fiz isso, lembrando que eu mudei o sinal, agora não é uma divisão mais, é uma multiplicação. 9 vezes 3 é 27 e 2 vezes 7 é 14. Então, já cheguei no resultado. Observa se eu fizer da outra maneira e só fizer só a multiplicação cruzada, eu também estou multiplicando pelos inversos dele. Então, por isso que a multiplicação inversa também dá certo. A multiplicação cruzada também dá certo, viu? Então, vamos aqui. 8 terços dividido por 5 nonos. Eu repeti o 8 terços, multipliquei, o 9 eu coloquei em cima e o 5 embaixo, eu apenas inverti. Depois disso, eu realizei a multiplicação normalmente, tá bom? Letra C. 12 sobre 5 dividido por 6 sobre 7. Repito 12 sobre 5 normalmente e coloco o sinal de multiplicação
multiplicação e em vez do outro, né? Que estava 6 sobre 7, então eu coloquei 7 sobre 6. E aí eu vou realizar a multiplicação normalmente. 12 vezes 7, 84, e 5 vezes 6, 30. Dessa vez eu vou colocar a nossa atividade aqui no slide mesmo, tá bom? Lembrando que essas atividades vocês podem retornar no meu PV, porque aí vai ficar bem mais fácil. Como eu estou colocando como atividade extra, não é obrigatório todos fazerem, lógico que é necessário e é importante para a compreensão de vocês, porém, para não prejudicar alguns aí, por alguns motivos específicos, quem fizer vai ganhar a pontuação extra, uma pontuaçãozinha extra, tá bom? De acordo com a necessidade de vocês. E aí tá aprendendo também o conteúdo, né? E aí tem uma chance maior de ter um resultado muito bom na prova. Bom final de semana e obrigado pela atenção, viu?